1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos ler novamente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. E essa é a pergunta nesta noite. Onde é a morada de Deus? O versículo aqui da palavra diz, faz uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E muitas das vezes, infelizmente, irmãos, nós não temos a dimensão dessa verdade. Nós não temos a dimensão dessa promessa de Deus, de fazer de nós a morada. E se a gente for perguntar para os estudiosos, para os teólogos, para os mestres em teologia, eles vão dizer que a morada de Deus, que Deus habita no sublime trono, lá em Apocalipse 4 e 5 diz que Deus habita no trono, no céu. Mas o Senhor, Ele é tão grande, tão rico e tão poderoso em misericórdia, que Deus sempre quis ter uma comunhão maior com o homem, estar mais próximo do homem. Deus, mesmo Ele sendo Deus, sendo Senhor, sendo grandioso, Ele sempre procurou fazer isso com a sua criação, com a humanidade. E Deus, diz a Bíblia, que Deus visitava as suas primeiras criações lá no Éden, Adão e Eva. Só que infelizmente, com a queda do homem, com a desobediência de Adão e Eva, essa comunhão ela foi interrompida, ela foi quebrada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre buscou ter comunhão com o homem. E se a gente for ler no Antigo Testamento, se a gente ler, sempre vai aparecer lá Deus se manifestando para o homem, aparecendo para o homem. Isso se chama teofania, é a manifestação da presença de Deus. E essa manifestação ela era esporádica, ou seja, de vez em quando. Um exemplo de uma das teofanias é a sarça, que apareceu para Moisés, ali uma simbologia do próprio Deus. O anjo que apareceu para Gideão, isso é uma teofania. Deus se manifestando ao homem. Sempre quando lá no Antigo Testamento a Bíblia se revela o anjo, isso é uma teofania, ou seja, é a manifestação do próprio Deus ao homem. E Deus também não somente manifestava-se dessa forma no Antigo Testamento, como Deus também usava poderosamente os teus servos, os profetas, para falar ao povo. E assim foi acontecendo, até que veio a nova aliança. Já no Novo Testamento, na nova aliança, a gente vê Deus indo além, Deus indo um pouquinho mais à frente. O que acontece? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! O próprio Deus, o Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele se encarna e Ele vem na terra como a gente, nessa forma materializada. E Ele virou o Deus Emanuel, o Deus conosco. Amém, queridos? O Deus conosco. E Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. E através da morte e ressurreição, do nascimento, da morte e ressurreição, do Deus Emanuel, do Verbo encarnado, nós vemos lá em Pentecostes, amém? Atos 2, Deus dando um passo ainda maior, Deus dando um passo além, onde Deus deixou de ser Deus conosco para ser o Deus que habita em nós, para fazer do homem a sua morada. Amém, queridos? Diz assim lá em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente,
e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Até então, antes de Pentecostes, o Espírito Santo não estava habitando no povo. Mas depois do Pentecoste foi quando o Espírito Santo desceu e passou a fazer morada nas pessoas. Morada em quem? Morada em todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus por inteiro, espírito, alma e corpo. Amém, queridos? E quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Nós nos tornamos morada de Deus. Amém? O Espírito de Deus passa a residir, passa a morar. Ele passa a estar em nós. E, porém, a Bíblia nos mostra 3 atitudes, 3 decisões que nós podemos tomar para que a nossa vida seja mais e mais preenchida pelo Espírito Santo, para que mais e mais, a cada dia, o Espírito Santo seja o inquilino integral em nossas vidas. Ele quer morar em nós. Essa é uma promessa de Deus. Deus sendo Ele Senhor, Santo, maravilhoso e magnífico, através da pessoa do Teu Filho Jesus, através do sacrifício da cruz, Ele dá essa graça ao homem, Ele faz essa promessa ao homem de se tornar morada dEle. E a Bíblia diz que nós podemos ser vazios ou cheios, quando fala que nós podemos entristecer ou não o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E se nós, com nossas atitudes, nós podemos nos aproximar, Ele ter mais direito de nós, Ele fazer morada integralmente em nós. E Deus contempla, e essas atitudes nos atrai mais para que Deus possa ser nosso inquilino integral em toda a nossa vida, em todos os momentos. Lá em Mateus 18, capítulo 18, no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor, é bem conhecida. A gente sempre cita isso aqui, hoje nós citamos no início do culto. Diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, qual a atitude que eu, como morada de Deus, faço que a cada dia mais o Senhor reside em mim, faça morada em mim, tenha total liberdade em todos os cômodos da sua residência? É a comunhão, é ter comunhão, é congregar. O que é congregar? É estar junto, é ter comunhão uns com os outros. Mas às vezes a gente entra aqui, ou a gente está em nossa casa mesmo, ou nós estamos com alguns irmãos, e a gente começa a orar, só tem 2 pessoas, só tem 3 pessoas. Não aconteceu nada, a gente orou, mas não deu aquele arrepio, ninguém falou em línguas estranhas, ninguém rodopiou. Mas a palavra diz que Deus vai estar no meio dele, que Deus vai estar no meio de nós. Vale é o que está escrito e não o que a gente sente. A vida com Deus não é feita de sentimentos, a vida com Deus é pela fé na sua palavra. Está escrito, se aonde tiver 2 ou 3, em meu nome eu estarei no meio deles, então é porque onde tiver 2 ou 3, Ele estará no meio deles. Ele está no meio de nós, amém? Eu creio, porque está escrito, amém? Em nome de Jesus. Não tem nada a ver com sentir ou não, amém? Não tem nada a ver. Às vezes, tem pessoas que acham que para Deus estar no meio da gente, tem que haver uma manifestação sobrenatural. E a maior manifestação sobrenatural, queridos, é que quando a palavra transforma aqui dentro,
Essa é a maior manifestação sobrenatural. Quando Deus age dentro de nós e algo aqui dentro muda, algo aqui dentro é transformado. Houve algo sobrenatural quando isso acontece. Porque muitas das vezes as pessoas confundem sentimentos com manifestação de Deus. E muitas das vezes isso são mera emocionalismo. Então, se Deus diz, creia, se você estiver com 2 ou 3 pessoas em nome do Senhor, você não pode sentir nada, mas creia porque Ele está no nosso meio. Ele está aqui conosco, amém? Em nome de Jesus. Deus tem prazer na comunhão. Deus tem prazer na reunião do seu povo santo. Diz lá em Salmo 133, o que fala? No Salmo 133. Quão bom, viva a união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce como a orva das suas vestes. Então, Deus se agrada e Ele ordena a sua bênção na reunião dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Quando a gente congrega, irmãos, quando a gente comunga uns com os outros, a gente treina muita coisa. Eu costumo dizer, tá? Isso é uma opinião minha, e eu não estou aqui para dar minha opinião em nada. Quem fala é a palavra. Mas eu, particularmente, Fabiana, abro um parênteses aqui, que quando muitas pessoas, né, não querem congregar, né, não querem ter comunhão com as pessoas, porque falam que existe muita falsidade, porque existe muita fofoca. Irmãos, aqui também é um pronto-socorro. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse corpo, nessa matéria, nós vamos errar, nós vamos tropeçar. Mas aí que está o mistério, aí que está o gostoso. Porque quando a gente congrega, quando a gente tem comunhão com os outros, nós somos treinados. Nós somos treinados a perdoar. Nós somos treinados a termos compaixão. Nós somos treinados a segurar a nossa língua. Nós somos treinados a ter domínio próprio. Não é assim? Não é verdade? Muitas das vezes a gente, mesmo aqui dentro, tem certas horas que dá vontade de nós termos algumas atitudes que a nossa carne quer falar mais alto. Mas Deus tem prazer na comunhão e Deus nos treina. E é congregando, é tendo comunhão uns com os outros que nós somos treinados, que nós somos transformados, que nós somos confrontados. Nós somos treinados a saber que somos egoístas ou não. Porque, irmãos, lá se eu não me engano, em Provérbios fala sobre isso. Aquele que se isola é como se fosse contra, né, a própria sabedoria. Então, o se isolar não é bom. Não é bom. Porque o lobo, dificilmente, ele vai matar uma ovelha quando a ovelha está no bando. Ele só mata a ovelha, ele só pega a ovelha quando ela fica para trás, quando ela está sozinha. Então a gente tira uma lição disso. Deus gosta da comunhão. Amém? Lá em Provérbios 27:17 diz que na comunhão nós somos afiados. Olha que interessante. Nós somos afiados. Quando a gente pega para amolar, bem, eu tenho esse hábito lá em casa, que eu não tenho aquela pedrinha igual do nosso irmão Wilker, que ele é amolador, para quem não sabe, tá? Vamos dar trabalho aí para o nosso irmão Wilker. Ele amola alicate, tesoura, tá? Faz esses trabalhos. Então vamos dar preferência aos nossos irmãos aí. Eu não tenho, né, os acessórios dele. Então eu geralmente, né, eu vou lá e afio com o próprio instrumento, faca com faca. E diz assim em Provérbios 27:17: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, quando nós temos comunhão, nós somos afiados. E afiados aqui é no sentido também de sermos treinados, de sermos transformados, de sermos confrontados. E na congregação, juntos aqui, como diz lá no Salmo 133, o Senhor ordena a sua bênção. Então, Deus está na comunhão.
Na comunhão aqui, quando nós estamos aqui, nós somos todos igualados. Nós somos todos iguais. Para Deus não tem diferença. Para Deus não tem um melhor do que o outro. Somos todos iguais, porque estamos juntos no Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo. E essa necessidade de comungar, de ter comunhão com os outros, não é algo só para dentro do templo, para a congregação na fé. Nós também temos que levar essa comunhão para a nossa família. Comungar com os nossos pais, parar de se isolar no quarto e ter comunhão com seu pai, ter comunhão com sua mãe. Nós, pais, temos conversa com nossos filhos. Às vezes eles não querem conversa com a gente, mas vamos ser chata, vamos orar e vamos se achegar. Vamos quebrar o gelo. Em nome de Jesus, temos que ter comunhão na família. Porque às vezes as pessoas são muito simpáticos, gostam de ter muita comunhão somente com os irmãos da fé. Mas não, a nossa fé tem que começar dentro da nossa casa. Amém? Os mais próximos, eu costumo sempre dizer isso. O mais próximo, o seu próximo, o meu próximo, é a nossa família ali que está com a gente todo dia, aturando, que sabe cada uma das nossas manias, das nossas neuras, dos nossos costumes. Amém? Então temos que ter comunhão no nosso lar, na nossa casa também, em nome de Jesus. Então a primeira atitude para que nós permanecermos sempre, integralmente, tendo o Espírito Santo como nosso inquilino, sendo morada do Espírito Santo, a primeira é congregando, tendo comunhão uns com os outros. Que muita gente diz, né, eu tenho comunhão com Deus, eu subo um monte, eu oro muito, eu tenho uma comunhão com Deus, mas não fala com o irmão, não fala com o vizinho, tem ódio de um parente. Que comunhão com Deus é essa? Para a gente tem que estar bem na vertical, a gente tem que estar bem na horizontal. Não se engane, a gente não pode se enganar. A gente não pode se enganar. Amém, queridos? Lá, a segunda atitude está lá em Isaías 57:15. Isaías 57:15. Essa é a segunda atitude que Deus se agrada. São atitudes de pessoas que estão mais cheias de Deus, que são morada de Deus. Isaías 57:15 diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele é o alto, o sublime, que habita na eternidade, num alto e santo lugar. Mas ele diz também que habita também com o contrito e abatido de espírito. O que quer dizer isso, contrito e abatido de espírito? É um coração quebrantado. É ter um coração quebrantado. E muitas pessoas, queridos, às vezes, confundem. O que é ter um coração quebrantado? Ah, eu sou quebrantada porque eu choro muito. Chorar não é sinônimo de quebrantamento. Não é. As pessoas choram por tudo. Muitos têm lágrima de crocodilo, lágrimas de falsidade, lágrimas de engano, lágrimas de raiva, de ódio, lágrimas de vergonha. Então o choro não é sinal de quebrantamento. Claro, não quer dizer que uma pessoa quebrantada não possa chorar. Não é isso. Mas eu quero dizer que não é isso. Somente isso. Porque a gente chora por muitas coisas, né? O ser quebrantado não é ser uma pessoa também de baixa autoestima. Uma pessoa cheia de complexo de inferioridade, que se acha um Zé Esquerda, uma coisa nenhuma, um filho de seu Zé Ninguém. Não, isso também não é ser quebrantado. Isso é ser uma pessoa que tem um problema emocional, que tem que ser sarado, que tem que ser curado. E o Espírito Santo habitando em você, ele te ajuda, ele te sara, ele te cura e ele te renova em nome de Jesus. Amém? Mas ser complexado não é ser quebrantado, não tem nada a ver.
Amém? Então, o que é ser quebrantado? Ser quebrantado é recolocar Deus no seu lugar. É conhecer quem é Deus. É reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida e a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. É saber que sozinho você não pode. É saber que sozinho você consegue. É você pegar o seu achismo, as suas vontades e deixar aqui, ou melhor dizendo, entregar para o Senhor. Senhor, toma, faça o que for melhor da minha vida. Quebrantado é continuar firme, mesmo quando a gente recebe um não. Quer saber quando uma pessoa é quebrantada? É só ela receber um não. Aí a gente vê o que sai daí de dentro. Quando a gente é espremido que leva um não, o que vai sair? Azeite ou veneno? O azeite para dar aquele gostinho bom na salada? Ou aquele vinagre azedo que estraga? Né? A gente vê se a gente é quebrantado quando a gente ganha um não. Muitas pessoas são testadas assim. Quando recebe um não, vira uma fera. Às vezes aquele irmãozinho manso. Você é muito bom para ele quando você diz só sim. O dia que você fala um não, aí a ovelha não berra mais. Então, queridos, ser quebrantado é quando a gente recebe mesmo um não de Deus, mas a gente continua crendo em Deus, sabendo quem Ele é. Ser quebrantado é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Ser quebrantado é quando a gente não pede explicações para Deus. A gente só vive e entrega tudo na mão dele. Às vezes, as pessoas acham, por serem se acham filhos de Deus, têm o direito de questionar o pai, de questionar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando o filho pródigo começou a questionar o pai dele, que ali simboliza, né, o pai, Deus, e o filho pródigo, aquelas pessoas que querem a sua herança antes do tempo, que o filho foi questionar o pai, a gente sabe a consequência que aconteceu com o filho. Ele comeu da bolota dos porcos. Então, nós não temos que questionar Deus. Nós temos que aceitar porque Ele é Deus, amém? Um coração quebrantado não busca ter razão. Quando nós somos quebrantados, a gente não busca ter razão. A gente não busca ter a última palavra. Você já entrou num questionamento com alguém, numa conversa, que a pessoa, a última palavra tem que ser dela? Eu já fui assim um dia. Eu dava um jeito que tinha que ser minha opinião que ia prevalecer. Eu dava um jeito, não, mas era em trabalho de escola, eu era assim. E ainda hoje luto. Guerreio com isso, né? Esse ano eu passei uma situação assim e a gente não tem a última palavra. Nem sempre a gente tem razão, não. Quase nunca a gente tem. Sempre quem tem que ter razão na nossa vida é o Senhor. É a palavra do Senhor. Amém? A última palavra é a do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Quem é quebrantado, deixa Jesus moldar, modelar, sem questionar, sabendo quem é Deus e sabendo quem nós somos. A pessoa quebrantada, com o coração quebrantado, ela sabe quem Deus é e ela sabe quem ela é, a condição dela, da onde Deus a tirou, o que Deus tem feito. Isso é ser quebrantado, amém? Um coração quebrantado não culpa os outros pelas suas frustrações, pelas suas derrotas, pelos seus pecados. O coração quebrantado, ele reconhece os próprios erros. Davi, lá no Salmo 51, nos mostra isso. Davi, ele não fez como Adão, a mulher que tu me deste.
Davi não falou quando aquela mulher estava se banhando lá. Ele não falou para Deus, mas aquela mulher estava lá se banhando lá na direção da minha casa. A culpa é dela, por isso que eu a desejei, não. Davi, ele assumiu. E diz assim no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E assim vai, diz assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Então aqui Davi, ele reconheceu os seus pecados. Ele não botou a culpa na mulher. Ele assumiu, porque ele tinha um coração quebrantado. Um coração quebrantado não põe a culpa nos outros. Um coração quebrantado assume os seus próprios erros e as suas vontades erradas, longe da palavra de Deus. Então, para ser morada de Deus, para que o Senhor, o Espírito Santo, seja um inquilino integralmente em nossas vidas. Primeira atitude, congregar, ter comunhão uns com os outros. Segunda atitude, ter um coração quebrantado. E a terceira atitude, temos que ter nos nossos lábios e no nosso coração a adoração, a gratidão, o louvor. Amém? Diz no Salmo 22:3. 22:3 diz assim, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores do povo de Israel. Aleluia. Então Deus habita no meio do nosso louvor. Então você vê a importância de nós louvarmos ao Senhor. Quando nós estamos reunidos aqui, temos que louvar, abrir os nossos corações e os nossos lábios e glorificar o nome do Senhor. Como também é importante, aonde nós estivermos, aonde a gente for, a gente ter em nossos lábios um cântico de louvor. E quando nós falamos essa questão de ter um cântico de louvor, será que é ficar cantarolando o tempo todo? Não, queridos, é ter um coração grato, né? Porque tem situações que a gente não pode estar cantando o tempo todo, mas é ter um coração grato, um coração jubiloso, é ver as coisas do ângulo da palavra de Deus. Claro também que a gente não vai ser nenhum ET, né? Às vezes, vamos dar um exemplo bem básico, tem um engarrafamento, um tremendo feriadão prolongado, e a gente está lá no trânsito, e a gente achar, não, mas em nome de Jesus, claro, se Deus tiver um propósito, Ele pode fazer isso. Eu já passei por situações assim, de Sandro falar para mim, vai ter um engarrafamento, aí eu brincando com ele, eu cantei aquele louvor assim, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, tirando os carros, e para a glória de Deus, aconteceu, da gente tá e tá livre. Mas, na lógica, se tem um engarrafamento, tá lá, e a gente sabendo que é um feriado prolongado, a gente vai justamente no horário de pico, a gente vai achar que não vai passar por aquilo? Não, claro que a real é a gente passar. Qual é a melhor forma de passar no trânsito assim? É ficar de boa, ficar tranquilo, botar um louvorzinho no carro, né? Ou então para, louva, bota o papo em dia, né, Gabriel? Gabriel sabe, já passou comigo, a gente vai conversando. Então é isso, da melhor maneira possível, um coração jubiloso. Agora, se a gente olha para a situação, ai meu Deus do céu, ai que trânsito, ai, vai ficar pesado, vai ficar triste, vai ficar chato. Nem você vai suportar aquela viagem, nem as pessoas que estão com você. Então, que a gente venha ter um coração jubiloso,
um coração grato, dá a Deus graças por tudo, porque Deus habita em meio dos louvores. Por que Deus habita no meio do louvor? Primeiro, porque o louvor liberta. O que aconteceu lá em Atos 16, 25? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então aqui mostra que o que? Que o louvor liberta. Então por isso a importância do louvor. Deus habita no meio dos louvores e Deus liberta, porque o Senhor, Ele é o nosso libertador, amém? O Senhor é o nosso libertador. Não há cadeias, não há trevas, não há correntes que Ele não possa desatar, que Ele não possa quebrar. Ele é Deus, Ele é Senhor, o Todo-Poderoso. Agindo Deus, ninguém pode impedir, amém? E por que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Por quê? Porque quando o povo de Deus louva e adora o seu Deus, o Senhor, ele mostra que ele tem dependência de Deus. Ele mostra que ele é dependente de Deus, que ele precisa de Deus. Ele declara quem Deus é na vida dele, em nome de Jesus. E o terceiro motivo, por que Deus habita no meio dos louvores? Porque o louvor é uma forma de nós buscarmos mais e mais, de sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer ser só morada em nós. Ele quer nos preencher. Ele quer todos os cômodos da casa dele. Espírito, alma e corpo. Amém, queridos? O Espírito Santo quer fazer. Diz lá em Efésios 5. Amanhã tem escola dominical em nome de Jesus. E o estudo é esse aí, Efésios 5. Quando nós louvamos, adoramos, nós ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita e nos enche da tua presença. Diz assim, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, não fique vazio, não é pela metade. É cheio, amém? É cheio do Espírito Santo. Como nós louvamos aqui hoje, temos que ser insaciáveis pela busca do Senhor, amém? É insaciável a nossa busca pela sua presença. Como que nós fazemos isso? Como que nós somos cheios do Espírito Santo? Ensina o versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus habita em meio aos louvores. Se Deus habita em meio dos louvores, queridos, nos mostra que Ele abomina a murmuração, a reclamação, a queixa, não é? Que é o contrário disso tudo. Que é o contrário disso tudo. Que nós possamos viver pela fé, confessando certas situações difíceis que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente olha certas circunstâncias e a gente acha meio difícil Deus transformar, Deus mudar a sorte dela. Mas para Deus nada é impossível, amém, irmãos? Se creres, podemos ver a glória do Senhor. Podemos ver as transformações das vidas. Se o Senhor está transformando a nós, por que não pode transformar, né? Nós que também somos vil pecadores. O Senhor tem todo o poder, amém? Que a gente não venha se queixar das circunstâncias. Que Deus não se agrada, Ele se afasta. Mas se a gente quer atrair mais e mais da presença de Deus, que estejamos adorando e exaltando o nome dEle. Amém? E o contrário disso, para afastar Deus, para afastar a presença do Espírito Santo, para não ser morada dEle, o que a gente tem que fazer?
deixar de ter comunhão. Não se iluda. Se você não quer ter comunhão com as pessoas, você é iludido de pensar que você tem comunhão com Deus. Ser cheio de razão, isso se chama orgulho. Pessoas muito cheias de razão, que não aceitam conselhos. O orgulho espanta a Deus. Trocar o louvor, a gratidão, pela reclamação, a murmuração, ou até mesmo o silêncio. Quando a gente para de orar, a gente fala para Deus que a gente não precisa dele. A gente é um ateu na prática. Isso afasta Deus. Mas, se a gente quer ser de verdade, não de balela, não de religião, não de mudança de grupo, de comunidade religiosa, não. Mas se a gente quer ser morada mesmo, ser morada, santuário do Espírito de Deus, o que nós temos que fazer para ele ser nosso inquilino integralmente? Temos que congregar, temos que ter comunhão com os irmãos. E não somente vir aqui no templo, não. Congregar é isso, ter comunhão, ter prazer de estarmos uns com os outros. Por mais que nós estejamos num momento difícil, onde nós tenhamos que ter alguns cuidados, que isso não é falta de fé, isso é prudência, nós temos que ter comunhão sim com os nossos irmãos. Ter prazer de estar com eles sim. Eu conheço uma pessoa que ela falou uma vez para mim que a minha igreja não daria para ela congregar. Aí eu falei assim, mas por quê? Todo mundo que vai lá fica tão encantado, porque todos os irmãos são tão amorosos. Beija, abraça, conversa, ela está aí o problema. Eu gosto de entrar, entro, oro, louvo, falo com Deus e saio. Gosto de papo com ninguém. Ter comunhão chama a presença de Deus, faz de você ser morada de Deus. Deus habita no meio da comunhão, amém? Para o Senhor ser nosso inquilino integral, ser morada em nós, temos que ser quebrantados. Não temos que ter mais razão. A razão é a palavra de Deus. Não um texto fora de contexto, mas ter a humildade de ouvir e receber conselhos em nome de Jesus. Temos que ser adoradores, gratos, e temos que quebrar o silêncio. Temos que orar. Se a gente for estudar Atos dos Apóstolos, toda vez, lá em Pentecostes, quando foi a primeira vez que o Espírito Santo passou de verdade a habitar, fazer morada nos discípulos, nos apóstolos, eles estavam o quê? Eles estavam fazendo o quê? Orando. Eles estavam orando. O povo de Deus não perdia tempo falando coisas que não vão levar a lugar nenhum. Quando eles estavam juntos, eles não perdiam tempo. Era oração. Era oração. Eu, às vezes, quando eu estou numa reunião de amigos, irmãos, assim, mais próximos, que às vezes a gente fala de tanta coisa, eu chego em casa, aí o Espírito Santo fala, poxa, nem orou, hein, minha filha? Vocês nem oraram, hein, minha filha? Ou às vezes a gente faz aquela oração tão rápida, tão rasa, e aquilo me dá um peso, me dá uma dor. Fala, Senhor, misericórdia. E às vezes tantos problemas, irmãos, que podia ser solucionado através de uma simples oração, a gente fica blá blá blá, blá 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 blá, blá 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 blá, em conversas humanas, e às vezes não chegamos a lugar nenhum. Quando simplesmente, se a gente dobrar o nosso joelho, se a gente falar com Deus, conversar com Jesus pelaquela situação, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos resolver. E às vezes a gente fala com tantas pessoas sobre tantas coisas, mas não falamos para Jesus, não falamos para Ele, não comungamos com Ele. Então não tem como a gente querer ser morada de Deus se a gente não fala com o inquilino, se a gente não fala com Ele. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente comunga com Deus, mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão,
Certa feita falaram para mim que a estratégia que eu usava, por eu incentivar os adolescentes a orar, a ler a palavra, a ter comunhão, que essa estratégia estava falida, não estava resolvendo. Essa é a estratégia que Deus nos ensina. Não existe outra. O evangelho é simples. Jesus pregava, os apóstolos pregavam, eles tinham comunhão uns com os outros e eles tinham comunhão com Deus. Ouviam de Jesus e falavam com Jesus. Simples assim. Simples assim. Mas às vezes o modernismo quer mudar isso. E não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário. Vai estar cada vez mais longe e afastado de Deus. Porque o próprio Deus, Ele diz que Ele está próximo, que Ele é morada daqueles que têm comunhão uns com os outros, daquele que tem um coração quebrantado e contrito, daquele que tem um coração grato e louva o nome dEle, e daquele que quebra o silêncio e tem comunhão com o Pai. É simples assim. Essa é a receita, o manual do Senhor, para a gente ser morada do Pai. Hoje, o reino dos céus começa desde o momento em nós, que nós nos arrependemos, que nós vivemos, não mais nós, mas Cristo em nós, e passamos a ser morada do Senhor. Jovem, adolescente, adulto, idoso, o Senhor quer fazer de você sua morada. Essa é uma promessa de Deus. E isso não é porque quem é melhor do que ninguém, não. É uma promessa dEle. E se nós o buscarmos de todo o coração e buscarmos essas orientações na sua palavra, Ele vai fazer de nós a sua morada. O Espírito Santo quer ser nosso inquilino integral. E não existe riqueza maior, queridos. Não existe nada mais valioso, nada mais precioso. Ele é um tesouro. Se a gente tem algo valioso em nós, não somos nós, mas é o Espírito Santo. É Deus em nós, pela sua misericórdia habita em nós. Não porque ninguém é mais bonitinho, porque ninguém é mais talentoso, não. É por a sua misericórdia e graça, porque Ele tem prazer de estar próximo do homem. Amém, queridos? Ele tem prazer, e essa é uma promessa do Senhor para mim e para você. Por isso, se pessoas, se o dinheiro, se os poderes, se aquela mina bonitona aparecer, usada pelo diabo para tirar dos caminhos do Senhor, lembre-se que o maior tesouro que você possa ter, se você já se arrependeu dos seus pecados, entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. Tem um tesouro aí no vaso de barro. Tem um tesouro no vaso de barro. Essa é a nossa maior riqueza. Se alegre, valorize. Você tem o maior tesouro habitando dentro de você. Eu já sofri muito com complexo de inferioridade, sempre me achando aquém de tudo e de todos. Mas um dia o Senhor falou para mim: você tem valor, porque o meu Espírito habita em você. Aleluia! E o Espírito Santo não é igual à sociedade. A sociedade marca as pessoas pela sua altura, peso, pela sua intelectualidade, pelo seu profissionalismo. Não. Ele olha pelo seu coração quebrantado e contrito, pelo coração ser humilde, dependente dEle. Ele quer fazer de você a sua morada. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, feche seus olhos. Vamos orar. De repente, se o inimigo tem te acusado, tem dito para você que para você não tem mais jeito, ou de repente ele usa outra estratégia, né? Hoje em dia ele usa a estratégia: você é o bom, você é o cara, você é aquela menina. A estratégia do orgulho, a estratégia de se achar.
o bonzão. Bom é o Senhor. E nós precisamos dele. Nós precisamos dele mais do que o ar que respiramos. Porque um dia, quando esse ar aqui parar, se a gente estiver com ele, se a gente se permanecer sendo morada dele, a gente vai ter a vida eterna e vai morar eternamente com ele. Hoje ele mora com a gente. Um dia a gente vai morar com ele. Peça ao Senhor, diga para ele, faça a sua oração, fala: Pai, eu quero ser sua morada, não só durante quando eu estou aqui dentro do templo, mas eu quero ser tua morada com a minha vida, com o meu coração, com os meus atos, com toda a minha vida. Ocupa, Senhor, todos os cômodos da minha vida, todas as áreas. Fala para ele, jovens e adolescentes, dê para ele seu melhor tempo. Dê para ele seu melhor tempo, a sua juventude. Pelo contrário, você não vai perder tempo, você vai ganhar a eternidade com ele. Em nome de Jesus. Não tem prazer maior do que estar com o Senhor, de ser morada dele. Oh Pai Santo e Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo, meu Pai, às vezes nós não damos conta, Senhor, de grande bênção, de grande promessa. Às vezes a gente não valoriza o tamanho dessa grandiosidade que é o Senhor morar em nós. Às vezes a gente fala disso de maneira tão banalizada, às vezes nem acreditando, achando impossível, Pai. Mas está escrito na Tua palavra. Está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra nos mostra que isso é possível, Pai. Nós vimos isso aqui essa noite. Está escrito na Tua palavra que se a gente comungar, se reunir com 2, 3, o Senhor está no nosso meio. A Tua palavra diz, Senhor, se a gente reconhecer os nossos pecados e erros, ter um coração quebrantado, dependente de Ti, o Senhor não despreza, está escrito. A Tua palavra também disse, nós lemos aqui nesta noite, que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. E a Tua palavra diz que aquele que clama, o Senhor responde. Então, Pai, queremos atrair mais e mais a Tua presença em nossas vidas. Queremos ser cheios mais e mais, Senhor, da Tua presença. Constantemente, todo dia, Senhor. Não queremos deixar a nossa casa vazia. Toma a chave da nossa vida, Espírito Santo, e faça morada. Faça morada. Faça morada em nós, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos humildemente. Faça morada, Pai, em nome de Jesus. E limpa essa morada. Purifica essa morada. Faxina essa morada. Faxina. Faxina, Jesus, com o poder que é no Teu sangue, ó Filho de Deus. E faça morada, Espírito Santo, em nome de Jesus.